Boa tarde, então, pessoal. Vamos começar aqui o nosso último encontro da disciplina de Telejornalismo 1. Logo após aqui os nossos últimos encontros presenciais, né? Foram 3 encontros presenciais, que a maioria de vocês, né, não pôde participar, mas acho que valeu, né, Bruna? A Bruna estava neles, participou, e estamos aqui, né, com a perspectiva de fechar esse semestre, quem sabe iniciar o próximo presencial, né? Para quem continua, para quem segue em frente. E então hoje a proposta é bem simples, é vocês apresentarem as reportagens, né? Cada um apresenta, a gente faz alguns comentários enquanto turma, enquanto grupo. Tem uma das colegas de vocês que avisou que não vem, a Mariana, aí vou exibir depois, no final, a matéria que ela enviou, né? E também tem a Jade e o Felipe que disseram que vão se atrasar um pouco para a aula, e assim que eles iniciarem, assim que eles estiverem presentes, a gente também passa a exibir a matéria que eles produziram. O Pedro também esteve durante as aulas presenciais, né? Eu não sei se ele vem hoje, também não falou nada para apresentar, né? Então, eu sei que ele finalizou a matéria, mas vamos aguardar. Eu sei que estou devendo para a turma de vocês já há um bom tempo as notas finais, né, do primeiro bimestre, então eu vou deixar já para postar tudo na segunda para vocês. Eu coloquei hoje lá no grupo do WhatsApp e também no Moodle um link do formulário do Drive, tá? O formulário Google Forms para vocês responderem, né, a respeito, é mais ou menos um mix de uma avaliação da disciplina e também um relatório, né, que, como eu tinha comentado com vocês, o relatório vai ser parte da avaliação da disciplina, né, em que vocês vão lá dizer como é que foi o processo de produção da reportagem. Isso é bem importante, porque muitos eu não pude acompanhar, né? Aliás, a maioria da turma não conseguia acompanhar a produção da reportagem, então, para vocês relatarem como é que foi o processo, enfim, como que vocês avaliam isso tudo, tá? Aí coloquei o prazo até sexta-feira para vocês irem lá e responder, mas já adianto que é bem simples, é coisa de 10, no máximo 10 minutos, assim, puxando bem, sendo bem exagerado, 15 minutos, né? Acho que não leva tudo isso para responder. Peço, então, que vocês façam isso o quanto antes para não esquecer, tá bem? Visto que o relatório vai ser avaliado. Mas é bem simples, tá? Os itens são bem diretos, né? Nos anos anteriores, até em outras disciplinas, eu pedia relatórios mais detalhados, enfim. Mas, como a ideia, né, é a gente tentar diminuir um pouco, né, a carga de vocês. A gente vem agora fechando esse momento do rede, né, de 2 anos de muita carga de trabalho, muito intenso, né, essa parte da produção, dos trabalhos e tudo mais. Então, resolvi deixar mais sintético, né, mais objetivo para a gente ir direto ao ponto que interessa, que é vocês justamente trazerem essas informações para mim sobre o processo de produção, né, que na ordem natural das coisas, numa disciplina presencial, eu tentaria acompanhar o máximo possível a execução dessas tarefas presencialmente, junto, né, porque aí o aprendizado se dinamiza mais, né. No caso da Bruna e do Pedro, né, se foi possível, consegui acompanhar toda a produção deles, né, da matéria, desde a apuração, pauta, depois gravação de off, passagem, edição, né, então a gente conseguiu fazer esse acompanhamento de uma forma mais tradicional, né, e o restante da turma, infelizmente, né, devido às nossas condições, não foi possível fazer esse acompanhamento, tá? Mas acho que o que vale, né, esse momento de aprendizado, então eu quero
ouvi-los, né, e a gente fazer esse fechamento, então, com esse retorno, né, esse feedback através do trabalho que vocês realizaram, tá bem? Alguém quer iniciar as apresentações? Professor, eu quero iniciar porque assim, eu me virei muito sozinho, então para mim foi desafiador, assim, o audiovisual em si, ele é muito trabalhoso para mim, desde quando eu já fiz algumas disciplinas meio introdutórias e tudo mais, então assim, eu me virei da forma que eu pude, eu criei umas coisas, então eu gostaria de começar a minha apresentação, se for possível. Claro. Só fazendo um parênteses, né, aproveitando isso que o Patrick falou, antes da aula eu vinha pensando em falar isso, eu acabei esquecendo, de que essa questão do acompanhamento, né, no momento que a gente fez essas atividades presenciais, eu fiquei devendo para vocês que ficaram no remoto, um acompanhamento mais próximo, né? Então, no momento em que foi possibilitada essa atividade presencial, acabei direcionando, né, esse acompanhamento para quem estava presencialmente na aula, né, até por inviabilidade técnica, realmente é impossível, até pensei que no início poderia ser possível fazer algum acompanhamento meio que híbrido, né, do tipo, abrir um Meet durante a aula prática e eu atender quem estava online ao mesmo tempo de quem estava presencialmente, só que já de cara, assim, eu vi que isso seria impossível, porque realmente não tem como. É diferente de uma aula teórica que você dá híbrido, né? Você está ali expondo, fazendo uma aula expositiva, presencialmente, ao mesmo tempo que tu tem aluno online, né? Então, como a parte da orientação prática era muito dirigida em cima do que os alunos estavam fazendo, ficou impossível pensar em qualquer modalidade desse tipo. Então, acabei dando um retorno, né, durante o processo, muito mais para os alunos que me procuraram, né, então, foi assim, ossos do ofício da nossa situação que estamos vivendo, né, infelizmente não foi possível, então fiquem bem tranquilos, né, se vocês não conseguiram fazer, assim, da forma como vocês imaginavam, né, ou se o resultado não for assim tão profissional, porque as condições não foram profissionais, né? E também não foi possível dar esse acompanhamento no processo, né? Que é bem importante. Então, o que eu falar para vocês hoje também a respeito da reportagem, vocês levem muito mais em consideração no sentido de contribuir com o processo de vocês para futuras produções, né? Vejam bem, eu nem olhei nada ainda do que vocês produziram, né? Apresentaram, mas tendo em vista isso que o Patrick falou, né? É bem provável que isso aconteça, né? Porque essas coisas a gente normalmente corrige ou acompanha, né? No processo como um todo. Então, importante fazer essa ressalva para vocês não colocarem as expectativas tão para cima ou tão para baixo, né? Para a gente também se situar nesse contexto geral. Mas sim, Patrick, pode começar, né? Se tu quiser começar fazendo tuas considerações e apresentar, ou o contrário. Eu vou apresentar primeiro, que daí depois eu faço as minhas considerações e os meus desabafos, enfim, como é que eu cheguei ao produto que eu cheguei, tá? Então eu vou projetar aqui, e aí depois vocês me confirmem se o som saiu, porque eu vou usar a aba do próprio Drive, né? Dizem que funciona melhor. A imagem aparece para vocês já? Tá carregando ainda. Agora apareceu. Certo, vou dar o play aqui. Tá travando bastante o Patrick. Só um minutinho para ver se de repente tirar da tela inteira, eu acho que fica melhor. Vamos ver agora. Boa tarde. Ultrapassa os 17 milhões o número de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência no Brasil. No entanto, para a maioria delas, a comunicação ainda não é acessível. Segundo Pesquisa Nacional de Saúde,
Realizada por meio de uma parceria entre o IBGE e o Ministério da Saúde, o Brasil possui 17,3 milhões de pessoas com 2 anos ou mais de idade que apresentam algum tipo de deficiência. Esse número equivale a 8,4% da população brasileira. No entanto, a comunicação nem sempre é pensada para essas pessoas, apresentando diversas barreiras. Em 2015, passou a valer no Brasil o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Um dos objetivos desse documento legal é diminuir ou eliminar as barreiras que impedem as pessoas com deficiência de se desenvolverem plenamente. Barreiras essas impostas pelo meio. De acordo com o Estatuto, são barreiras na comunicação e na informação qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e da tecnologia da informação. Para Marco Bonito, que é professor da Universidade Federal do Pampa, a produção de uma comunicação acessível deve partir da ideia de acessibilidade comunicativa. A acessibilidade comunicativa, ela não compreende apenas um conjunto de técnicas, ou seja, basta que você coloque legenda, audiodescrição, janela de libras e então está feita a acessibilidade. Porque não se trata só disso, se trata de um conjunto de fatores e dentre eles, né, por exemplo, respeito aos direitos humanos, né, das pessoas com deficiência, respeito à legislação brasileira que fala e versa sobre a questão da obrigatoriedade de se fazer produtos com conteúdos acessíveis, né? Então, existe um conjunto muito maior do que simples técnicas a serem aplicadas, né? Então, a acessibilidade comunicativa, ela tá propondo que a acessibilidade nos meios de comunicação tem como fim o respeito pelos direitos humanos e também a promoção da cidadania das pessoas. Para Cristiele Carvalho, que é jornalista e pessoa cega, a tecnologia veio como uma aliada no processo, não só de produção, mas também de consumo de comunicação acessível. Porém, segundo ela, os futuros e atuais jornalistas devem buscar formação para produzir uma comunicação acessível. Tem vários cursos de audiodescrição gratuitos. Quando tu vai salvar uma foto, por exemplo, teu site não tem um recurso para colocar a legenda oculta, não tem um recurso para colocar a descrição daquela imagem, então salva aquela imagem com algo que diga, que dê alguma informação à pessoa com deficiência. Não salva só como um número, porque o momento que tu salva aquilo como um número, o leitor de tela entende que aquilo é só um número. Finalizando por aqui. Terminar de compartilhar a tela. Gente, assim, então fazendo alguns comentários, enfim, algumas considerações, alguns desafios. O que acontece? O tema, né, ele é um tema que tem me acompanhado desde o semestre passado, então eu estou escrevendo a respeito da acessibilidade comunicativa, e o professor Marco Bonito foi a referência, então não é acessibilidade comunicacional. A acessibilidade comunicacional, ela se limita a questões mais técnicas, mais operacionais, e a acessibilidade comunicativa é um termo que ele criou na tese de doutorado e que, enfim, diante de uma entrevista que eu já havia feito para uma reportagem escrita, né, no impresso, eu acabei me valendo. E aí, então, nós estamos trabalhando também para produzir uma reportagem mais ampla para uma disciplina chamada Laboratório Convergente, e eu cheguei até a Cristiele, que ela foi aluna do professor Marco Bonito, que é uma jornalista da Rádio Gaúcha, e é pessoa com deficiência visual, ela é cega de nascimento. Então, né, a escolha das fontes foi justamente porque, além deles terem um elo, né, ela transformou ele como professor, né,
ele mudou a pesquisa de doutorado, ia ser outro caminho. Aí, enfim, então foram, né, as duas referências. Eu montei um estúdio lá no auditório da Justiça Federal, tinha aquela televisão maravilhosa, eu estava trabalhando no presencial, ninguém utilizando, eu pensei, é aqui mesmo que eu vou montar um estúdio. E aí chamei uma amiga para fazer a gravação, né, que me auxiliou, assim, em alguns pontos, mas aí eu vi que não tinha nada eu falando, fora sendo âncora, né, lá e tal. Então ontem eu peguei um pau de selfie, eu disse, eu vou fazer um boletim aqui, alguma coisa mesmo em casa, em que eu fale alguma coisa. Então por isso que aparece ali. Outra questão que foi Libras, eu aprendi uma frase em Libras, eu não sei Libras, eu aprendi exclusivamente para fazer o fecho, então me socorri de várias pessoas, mandei em grupo do WhatsApp, disse, pelo amor de Deus, eu preciso de uma frase em Libras, aí o pessoal começou a me dar umas aulinhas ali e tal, e enfim, daí eu pensei que era uma maneira diferente de terminar, né, já que a pauta é a acessibilidade comunicacional, então que se utilizasse, né, das Libras, enfim. Aí eu usei um site para fazer a montagem, que é o Clipchamp, se não me engano, esse é o nome, que é uma maravilha, assim, perto né, de todos os que eu já passei, ele auxilia bastante, dá para colocar o nome ali, né, enfim, foi possível colocar a vinheta da entrada e a vinheta da saída e tudo mais, então foi o que me auxiliou, mas reitero, assim, para mim é muito difícil, eu não tenho esse domínio, eu sou do texto escrito, eu estou terminando o jornalismo totalmente voltado para o texto escrito, né, e então tudo que envolve audiovisual é um desafio, e a linguagem também, né? Eu sou muito carregado do direito, então eu uso muitas conjunções, muitas ordens indiretas, e isso às vezes é difícil de tirar, e em razão do pouco tempo também eu não fiz grandes revisões para fazer cortes, isso, aquilo, aquele outro. Né? Aí a pesquisa ela é real, né? É uma pesquisa bem interessante, há muitas pessoas com deficiência no Brasil, é um número extremamente expressivo, e começar com a pesquisa eu acho que daria uma boa introdução, então foi esse o critério para ter começado por ali. Beleza, então, Patrick, acho que inicialmente parabéns, né, pela realização, como eu falei antes, vocês terem realizado isso totalmente sozinhos, né, é louvável. Até no início aí, tu trouxe a cabeça da matéria, depois quando o pessoal estava elaborando, ficaram fazendo perguntas, né, sobre isso, como é que faria a cabeça, se iniciaria, né, eu não deixei, acabei não falando para você sobre isso, mas não, a princípio não seria necessário, né, tu foi além ali, fez e colocou até uma trilha sonora do telejornal do Patrick, achei muito legal, ficou bem divertido. Em relação à reportagem, né, tu já falou algumas coisas, até algumas perguntas que eu ia fazer, né, sobre esses detalhes da Libras, né, eu achei bem aprofundada a questão da apuração, né, dá para ver que tu está envolvido com o projeto, né, tem as informações bem apuradas, bem desenvolvidas sobre ele, achei bem legal também as duas escolhas que tu fez, né, para a entrevista do professor Marco e da... Opa, só um pouquinho, peraí. Eu estava no computador, aí caiu o computador, já deixei o celular no ponto aqui para a hora que caísse. Então, como eu estava falando, né, achei bem pertinente as escolhas que tu fizeste, né, dos teus entrevistados, o professor Marco e a jornalista essa da Gaúcha, né, acho que ficou bem explicado, acho que tu trouxeste dados também, bem importante. O que eu faria de ressalva, né, fora as questões técnicas, que isso eu acho a gente tem que abstrair um pouco, né, em função das questões, né, que a gente vem falando, de como foi feita a parte da produção, né, acho que a gente inteira, até te perguntar o que tu usou como microfone. Eu tenho um microfone que eu uso, assim, no geral foi sem microfone. Então, o iPhone da minha amiga é maravilhoso, ele capta muito bem. E aí eu tenho um microfone que é para celular, para abafar as batidas. Tá. Então, ali aquele que eu simulei, mas eu não usei ele, eu só usei ele como simulação, porque eu não ia ficar sem microfone. Ali na passagem, né? Aham. Então, foi, no geral, sem microfone, que eu acho que é crucial, assim, mas eu não me liguei nisso também, assim, ficaria mais abafado, ficaria melhor, né? Não daria as interferências externas que apareceram, né? Mas foi sem nada, assim.
Porque o Vitor aparecia um micro, como não dava para ver bem, né? Acho que quando tu ampliou também ficou pequeno. Não deu para ver bem como é que era o microfone, mas me parecia que era um microfone profissional mesmo. Isso. Ele é profissional, só que daí quando ele é profissional para o celular, daí quando tu vai gravar, por exemplo, podcast Sim. e tal, ele não abafa tudo, é ótimo, adoro, né? Mas eu uso nos podcasts esse aqui. Sim, certo. O que eu sugeriria era assim, ó, quando vocês forem captar, né, tem que sempre tomar cuidado de onde captar, tentar sempre captar num lugar mais fechado. Tem pessoas que gravam até dentro do guarda-roupa, dentro do carro, ou mesmo colocando uma coberta em cima do lugar onde for gravar o off, que já ajuda bastante, né? Outra questão que tu falou, né? Bem interessante tu ter dito essa tua característica do texto. Eu achei bem legal o teu texto, tá bem adequado. Não vi juridiquês nele, eu acho que não, tá bem legal. Alguns períodos um pouco mais longos né? Mas isso é com a prática, depois vocês vão pegando, não tem. Isso é bem da linguagem mesmo do telejornalista, que é uma questão de tempo. Outra coisa seriam as imagens, né? A variedade das imagens, e eu não entendi o porquê de tu colocar as imagens enquadradas na tela. Eu acho que deu uma reduzida na qualidade. Se tu tivesse usado a imagem inteira na edição para cobrir o off, teria ajudado, e ter colocado também um pouco mais de imagens, né? Em termos de variedade, tentar não deixar um tempo muito longo também em cada take, né? Isso no momento do off. Achei a tua passagem bem longa para te sustentar ela, né? Apresentando oralmente. É bem difícil fazer isso, ainda mais a primeira vez. Não sei se foi a primeira vez, mas das primeiras vezes. Acho que tu deve ter improvisado até um teleprompter aí, porque decorar tudo aquilo não é difícil. Eu ia falar, o meu teleprompter foi maravilhoso. Eu peguei e colei um texto com letras grandes na porta na minha frente, assim, ó. E aí eu só dava uma olhadinha para o lado, assim, que dava. Então eu improvisei, o meu teleprompter foi um sucesso aqui na porta do corredor de casa. Então foi por isso que também não tinha como memorizar tudo isso. Não, era impossível. Professora, quanto às imagens, eu faz dias que eu vinha pensando, até eu cheguei a fazer. Eu captei imagens eu estava lá em Cruz Alta, né, no presencial, eu captei imagens da frente de jornal, da frente de rádio, eu até fui à RBS de lá. Só que eu achei que eu iria expor demais, sabe, assim, porque o que acontece? Nós temos falta de acessibilidade comunicacional, né? E aí eu pensei que se eu colocasse imagem com as marcas das rádios, sabe, com a marca do jornal, além de estar fazendo uma publicidade gratuita, nós não vendemos para eles aquela história toda. Então eu recuei, entendeu? Assim, eu não conseguia pensar imagens da vida real que tivessem relação com o tema. Então eu pensei na frente do Mapai, pensei na frente do Diário Santa Maria, depois que eu vim para cá, mas eu achei que não condiziam as imagens com a proposta, assim, teria que ser mais uma produção de algum jornal, alguma coisa mais interna, e não os prédios e as fachadas com as marcas, sabe? Então foi por isso que eu tive pouca criatividade, assim, não me veio o que poderia ser de imagens, assim, que melhor ilustrassem esse tema, né? Concordo. No caso aí, as fachadas teriam pouco a dizer, né, pro teu tema, pro teu assunto. Talvez ter pegado imagens, né, de pessoas com deficiência, aí também seria importante, né, a questão da autorização do uso da imagem, né, por se tratar de uma imagem sensível também, muitas vezes, né, e das pessoas tendo acesso, né, a esse... Opa, caí aqui, desculpe. Usando, né, utilizando, fazendo uso, mas aí, claro, né, talvez isso requisesse uma produção, né, que também não haveria tempo, enfim, mas seriam soluções, né, para cobrir com imagens, né, essas informações, né, apresentadas em off. E o que mais? Acho que tinha mais uma coisa que eu queria comentar.
Acabei esquecendo, mas depois se eu lembrar eu falo para vocês, né? Sim, lembrei agora. É a respeito da orientação da câmera, né? Quando gravar no celular. Sempre procurem, a não ser que seja para gravar para redes sociais, tipo stories, né? Algo assim. Sempre procurem gravar na horizontal, tá? Até porque depois, se vocês forem recortar para vertical, fica mais fácil isso quando forem editar, tá? No caso de produzir um conteúdo para formato vertical. Isso teve algumas mudanças, né? Porque às vezes o teu quadramento estava horizontal, depois estava vertical, né? Então sempre procurem gravar tudo na horizontal, que fica mais fácil depois na hora de editar. Tá bem? Mas no geral, assim, parabéns, né? Como eu falei, acho que foi pouco generoso contigo de dizer que tu não tem prática, não tem treinamento, né? Enfim, então foi toda essa tua apreciação, né? Mas acho que ficou bem legal o material, né? E tem aí e bem interessante também. Então, parabéns, Patrick, muito obrigada. E, pessoal, eu acabei esquecendo de comentar com vocês, à medida que vocês forem apresentando, né, depois, se quiserem, ou depois da aula, já subirem também as reportagens lá no Moodle. Acabei tinha esquecido de criar a tarefa, para vocês mandarem por lá para ficar registrado lá o envio do trabalho final da disciplina, tá? Beleza. Então, mais alguém quer fazer alguma consideração a respeito da reportagem do Patrick? Ou o Patrick também, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, professor, eu tô satisfeito, assim, né? Foi graças ao patrimônio da justiça que eu consegui montar aquele começo lá com aquela televisão, então deu tudo certo, tudo aconteceu, assim, favoreceu. Mas foi uma ótima experiência, assim, né? Quando a gente realmente se vê com tudo para fazer e tudo mais. Então, adorei o trabalho, particularmente, assim, por mais desafiador que tenha sido, né? E a criatividade ajuda um pouquinho, então gostei muito do trabalho, foi ótimo fazer. Parabéns por ter nos dado esse trabalho assim, porque a gente tem que se desafiar mesmo, não adianta só fazendo que a gente aprende. Então, se não fosse na prática, seria tudo muito bonito fazer roteirinho, né? Então, ir lá, botar a mão na massa, que realmente a gente vê o que falta, o que não gravou, qual é o nome desse termo e tudo mais. Então, gostei bastante de fazer o trabalho, foi excelente. Que bom, Patrick, que legal. Fico bem satisfeita com o resultado aí, parabéns. Quem quer seguir apresentando, então? Oi, boa tarde primeiro. A Bruna acho que podia Tarde, levantar. Giovana. Isso, eu entrei na aula antes, eu acabei nem assistindo o vídeo do Patrick, infelizmente. Mas entrei na aula depois, no caso, né? A gente cheguei um pouquinho atrasada porque eu tô no serviço. Mas depois da Bruna, se mais ninguém quiser ir, agora que eu vi que ela levantou a mão, aí eu vou. Não, pode ir na frente se tu quiser, amiga, tudo bem? Não, pode ir, tu entrou na aula antes mesmo. Tá à vontade. Ah, tá. Tá bom, então. Eu vou apresentar aqui. Só um minuto. Só vou desligar meu microfone só um minuto. Bruna, não estou ouvindo o áudio, não sei se os colegas estão ouvindo. Acho que não, né? Tá sem áudio. Putz, como é que... O que será que eu fiz? Eu não sei se não tem ali, em cima tem uma opção que é habilitar áudio da aba. Tu colocou abrir em outra aba? Sim. Tem bem em cima, acho que tem um que é uma chavezinha ali que é para habilitar o áudio. Não sei, só ver se está marcado. Não sei se está aparecendo para ti. Tu colocou para abrir do Drive? Sim.
Como é que tu fez, Patrick? Dá uma orientada aí na Bruna. Eu acho que Assim, agora foi. Eu acho que agora foi. é Porque apareceu compartilhar. a parte de compartilhar o áudio. Ah, tá, beleza. As aulas presenciais não ocorrem na Universidade Federal de Santa Maria desde março de 2020, quando foi declarada a pandemia de Covid-19. Algumas atividades presenciais voltaram em 2021, como, por exemplo, para os cursos da área de Ciências da Saúde e de Veterinária. A universidade planeja o retorno de todas as atividades presenciais no primeiro semestre de 2022. Para que isso ocorra, o Comitê de Operações de Emergência em Saúde para a Educação da UFSM se reúne 2 vezes na semana para avaliar a situação de Santa Maria e região. Conversamos com um dos membros do comitê, o professor Félix Soares, que é pró-reitor substituto de graduação da instituição. A Prograde fez uma consulta ao COI em dezembro, porque já estava se iniciando a questão da discussão do calendário, né, o qual o COI respondeu que poderia voltar presencial, que a situação da pandemia naquela época era, olha, agora pode pensar em voltar ao presencial desde que se respeite as regras dos planos de contingência. O que são esses planos de contingência? São planos que limitam a ocupação de algumas salas de aula. A questão de como vai ser gerenciado isso passa pela administração nos diferentes níveis, né, Bruno? Os departamentos, as direções de centro, as direções de campi, como vão tentar resolver isso. Nesta última quinta-feira, o Comitê de Biossegurança lançou uma nota orientando a universidade a aderir ao passaporte vacinal. A comprovação do esquema vacinal completo pode ser feito por meio da carteirinha de vacinação ou do aplicativo Conect SUS. Uma recomendação muito forte do COI para que as pessoas que vão participar da questão do retorno presencial, sejam elas professores, sejam elas técnicos administrativos, técnicos de laboratório, alunos, todos eles têm o seu ciclo vacinal completo, né? Porque a gente já passou por agora a gente está numa fase de vacinação das crianças, né, dos menores, né, de idade. Então, praticamente na faixa etária que a gente tem aqui na universidade, sejam os alunos que estão ingressando, ou mesmo os alunos mais velhos, quase todos têm, se não tem as 2 doses, já tem a 3ª dose também à disposição para completar o ciclo vacinal, para que a gente possa ter uma segurança maior. Ainda não há uma data prevista para a volta às aulas presenciais, mas a universidade ressalta que está trabalhando para que tudo ocorra com segurança, respeitando as normas de distanciamento social. É isso aí. Agora eu tava vendo, eu acho que tem umas partes que eu falei muito rápido no off. Um problema, né? Obrigada, Pedro. Eu tinha notado aqui, viu, pensando que eu ia fazer justamente esse comentário, que a reportagem da Bruna eu consegui acompanhar, então as coisas que eu tinha para falar para ela foi falado durante o processo, né? E uma das coisas que eu tinha falado durante o processo é a questão dela falar rápido, que ela já antecipou aqui, né? Mas fica também a observação, não só para a Bruna, mas para todos vocês, né, da importância de quando for falar, né, gravar, ou seja, gravando um off ou mesmo a passagem, de sempre procurar pronunciar todas as letras numa palavra, todas as palavras numa frase, né? Parece bobagem. Claro que eu falo todas, mas no teu off, Bruno, em alguns momentos tu cortou algumas palavras, ou dá impressão, ou tu fala tão rápido que dá uma cortadinha, né? Mas a Bruna já fazendo, ela sentiu isso, né? Então é importante. Para uma primeira experiência, né, foi excelente, mas para as próximas, ela ficou bem marcada essa questão para prestar atenção e nas próximas vezes cuidar um pouquinho mais dessa questão da locução, né? Mas ficou bem legal, acho que ficou bem interessante a tua matéria. Bruna, não sei se tu queria comentar também algo que foi bem marcado, né, em relação à apuração, que tu teve bastante dificuldade também. Surto atrás de surto. Eu não gosto dessa parte de produção, não gosto de fazer isso. Aí eu tava fazendo
Aí uma fonte estava jogando para outra fonte, aí uma fonte estava jogando para outra fonte. Aí, no final, acabei ficando só com uma fonte. Mas foi bem complicado. Porque, tipo, eu não posso responder por isso, é fulano. Mas fulano não vai mais responder por isso, agora é ciclano. Foi isso. Graças a Santa Aline que eu consegui contato do Félix, no caso. Porque senão não teria dado certo, gente. Sério, juro. Não, tá exagerando, Bruna. Tu tava com os contatos todos na mão, assim, tu tava meio que... A dificuldade foi justamente essa que tu falou, né? Que um tava jogando pro outro e nenhum assumia para falar, né? E quando o Félix assumiu, beleza. E aí depois a Bruna teve um outro problema que foi o Félix bem prolixo, né? Fez uma entrevista bem longa. 20 minutos. Interessante. Oi? 20 minutos. 20 minutos. Então é interessante fazer essa ressalva para todas, né? Todas as reportagens, todas as entrevistas que vocês fizerem em telejornalismo, sempre estejam atentos a isso, porque a gente não tem 20 minutos, né, para colocar uma entrevista para colocar uma sonora numa entrevista, né? Então, se vocês gravaram, ok, não tem problema. Mas no dia a dia acaba, falando assim, se vocês forem trabalhar numa emissora, forem trabalhar com hard news e telejornalismo, isso acaba sendo bem complicado, porque se vocês tiverem essas entrevistas longas que vocês têm que deslocar a equipe, não foi o caso, foi uma entrevista de Meet, né, dentro dessa nossa situação da pandemia. Mas vamos pensar que fosse uma entrevista presencial, que tu vai deslocar a equipe, tu tem o tempo de ir, tu tem o tempo de voltar para a emissora, e depois tu decupar essa gravação, editar, etc. e tal, acaba se tornando complicado no dia a dia. Então, é bem importante a gente treinar com o tempo. Claro que isso não é coisa para uma primeira experiência em reportagem. Isso eu já falei para a Bruna, tá super de parabéns, né? Que foi a primeira experiência dela. Não parece, né, pessoal, que foi a primeira experiência, pelo menos... ela ficou toda receosa aí fazendo, toda apavorada, mas, né, dentro da expectativa dela foi além das expectativas. Mas, né, tô falando isso para práticas posteriores, com o tempo e tudo, vocês pegarem esse traquejo de tentar conseguir as respostas mais pontuais, seja no planejamento das perguntas, né? E quando vocês forem entrevistar, isso também é algo que é só com muita prática para conseguir, vocês já imaginarem na estrutura da matéria onde que vai aquela sonora e qual é o objetivo, por que eu estou entrevistando essa pessoa. Então, existem diferenças em telejornalismo entre uma entrevista de apuração, que é aquela em que você levanta as informações para você fazer o off, que pode ser feita no caso de você coletar uma sonora, isso pode ser feito com a câmera desligada, e aquela entrevista que é gravada, que vai na matéria depois, tá? Então, muitas vezes a gente pode fazer uma entrevista um pouquinho mais demorada, e quando ligar a câmera, que essa entrevista seja pontual. Claro que não é o caso, né, aqui numa entrevista feita por Meet, porque no Meet a gente está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, e talvez por isso também tem essa demora, tá? Então, estou falando, Bruna, não estou fazendo essa ressalva na tua matéria em si, mas algo que vocês precisam cuidar depois quando forem para a prática de telejornalismo, vocês têm TL2 pela frente, né? É uma contribuição no sentido da formação de vocês para o futuro e para as práticas que vocês fazerem a seguir. Não estou falando aqui quanto à tua matéria, que ficou excelente. Talvez alguma questão também em relação a um pouquinho mais de variedade de imagens, né? Cuidar o que o cinegrafista grava. Então, a Bruna fez a matéria com acompanhamento cinegrafista, um menino que está começando ali no estúdio, inclusive excelente o trabalho dele. Depois, quando vocês forem fazer a prática em TL2, né, vocês vão poder trabalhar com ele, o João, que ele entrou, acho que faz uns 2 ou 3 meses no estúdio, veio transferido de Frederico Westphalen, não sei se o Patrick conhece ele de lá, trabalhou com ele, e ele está cheio de gás, assim, com vontade de trabalhar. Mas vocês também sempre cuidem, quando for captar as imagens, quais imagens foram efetivamente captadas pelo cinegrafista, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente precisa orientar, né? E aí, esse momento de quantas imagens foram captadas, às vezes a gente, quando vai fazer o off,
a gente se dá conta, mas não tem muita imagem aqui, será que vai dar tempo? Às vezes os takes ficam meio longos, né, durante a edição. Acredito que todos vocês tenham sentido isso, né, e é natural. Então, esse acompanhamento, vocês tomem bastante cuidado de estarem atentos, né, àquilo que efetivamente é gravado, porque às vezes a gente vai para a locação, a gente tem a ilusão de que tudo está sendo gravado, mas nem sempre tudo, nem sempre na hora da edição a gente consegue ter todos os takes. Desculpa falar demais aí, Patrick, que levantou a mão. Professora, eu tive uma experiência assim, ó, e é por isso que essa questão da acessibilidade, ela é muito importante e a gente, como futuro jornalista, enfim, precisa se inteirar disso. Como eu estava entrevistando uma pessoa cega, a todo momento eu concordava com ela. Eu concordava. Então, assim, ó, eu fiz uma entrevista com mais de 1 hora com a Cristiele e eu não consegui aproveitar mais do que aquele tempo. Aquilo ali que eu tirei foi a única parte que deu para aproveitar em que eu não aparecia dizendo né? Eu queria mostrar para ela que eu estava ali, porque ela não me enxergava, e eu fazia essas concordâncias e eu atrapalhei todo o áudio, assim. Então, até para nossa grande reportagem, não vai ser possível aproveitar praticamente nada, a não ser no texto escrito, justamente porque eu interrompi o tempo inteiro em razão de eu achar que ela podia estar pensando que eu não estava mais ali. Então, foi algo assim que eu fui ver quando eu fui tentar achar uma parte para cortar e usar aqui, né? Então, é bem interessante essa questão da entrevista, assim, né? Fundamental, Patrick. Excelente essa tua observação, porque para a gente isso não apareceu, né? A parte que tu editou, isso não aparece, mas tu tem toda a razão, né? Então, uma orientação de quando a gente estiver gravando, evitar, né, esses sons ou balançar a cabeça. No teu caso, é impossível, né? Como tu falaste que a tua entrevistada era cega e, no caso, não tem o que fazer mesmo. Fica bem complicado mesmo. E o ideal, aliás, é a gente não concordar nem discordar, né? Tentar ser neutro, mas... sei lá, eu confesso, a orientação oficial é essa, mas eu confesso para vocês, assim, minha prática de reportagem, que às vezes parecia que o entrevistado está pedindo isso, não sei, me dá essa sensação que tu tá ali, tu tem que dar meio que um incentivo para a pessoa continuar falando. Então, eu confesso, é realmente bem complicado isso. Então, bem legal tu ter falado, ter tocado nesse assunto, que é algo super importante. Às vezes a gente coloca no lixo as nossas entrevistas, né? E servem para apuração, mas não como sonora, em função dessas coisas, né? E cuidar também com o microfone, né? Porque às vezes ao concordar a gente pode balançar, no caso segurando o microfone, né, para o entrevistado. Não é o caso de vocês, né, que vocês captaram pelo Meet as entrevistas, mas quando for captar presencialmente, né, cuidar com os balanços, porque às vezes esse balanço de mãos, a gente tá concordando, sei lá, meio sem querer balança a mão, e aí esse balançado microfone pode gerar alguns ruídos indesejáveis também, principalmente o cabo. Tomem muito cuidado com o cabo do microfone, que às vezes pode gerar uma certa estática, né? Então, a gente tem que tentar ficar, né, mais neutros, né, nessa questão da entrevista. Bruna? Realmente, essa parte da entrevista, tem horas que o meu entrevistado ficava, né, Bruna? Eu ficava tipo, não fala isso, homem, não fala isso. Mas realmente, eu acho que a parte mais difícil foi a edição da entrevista. Eu perdi bastante tempo ali, porque eu ficava, onde é que eu vou cortar isso aqui? Se tudo que ele tá falando é necessário, depois eu escutava de novo, ficava, mas isso não é mais necessário, como assim o que eu tô fazendo? Eu acho que foi a parte, acho que a gravação e a parte da edição, né, que depois na metade eu mudei de opinião, foi a parte que eu mais gostei de fazer, realmente. Que bom. Isso. Que a Bruna, no início da edição, ela não estava muito feliz mesmo editar. Acho que a edição te pegou né? Te conquistou a edição. A Bruna foi conquistada pela edição. Fui. Achei bem legal isso. Sim. Comecei. Tu já editou? Não. Tu gosta de editar? No final, ela gostou? Mas valeu assim. Como primeira experiência, né? Foi bem, eu gostei bastante, na verdade. É bem legal. A edição é uma coisa que nos pega mesmo, vai nos conquistando. Beleza. Quer falar mais alguma coisa, Bruno? Os colegas querem fazer algum comentário? Eu não, obrigada.
Maravilha. Então tá, agradeço, Bruna, parabéns também pelo resultado aí, por ter te desafiado a produzir a matéria, ter superado as dificuldades também, né? Porque produção é perrengue, não adianta. As pessoas deixam a gente na mão, né? Aquilo que a gente acha no início que vai para um caminho, depois vai para outro, isso é perfeitamente normal. Isso sinto muito em dizer, mas é o dia a dia da prática. O grosso da prática é esse: receber muitos nãos, ter dificuldade para encontrar entrevistado. Isso não é exceção, isso é regra, infelizmente. Mas faz parte do nosso jogo de cintura, né? Tentar contornar, e parabéns por ter também dado a volta por cima e conseguido realizar a matéria. Valeu. Então tá. Quem quer seguir? Giovana, então segue? Pode ser? Isso eu sigo. Eu vou apresentar a tela aqui. Estou no outro computador. Deixa eu ver se eu acho. Pode ser a tela inteira. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Vai dar certo. Deixa eu ver se vai sair o som, porque esse computador aqui em que eu estou, ele não sai o som. E aí, deixa eu ver se vai dar certo. Estão ouvindo aí alguma coisa? Não escutei. Ai, que triste. Vamos ver. Onde é que era para aparecer? Será? Pra aí o som. Vamos ver. Vou tirar aqui. Agora vocês estão sofrendo um pouquinho do que eu sofria todas as aulas. O Meet é muito chato para essa parte de projetar vídeo. Nossa, como é? Como é um saco, né? É um saco. Tô passando pelo mesmo que a Bruna passou antes, eu acho. Ele é muito xarope. Para imagens, beleza, mas vídeo é um problema. E depende muito da nossa taxa de transmissão. Às vezes está ruim a internet, não tem o que fazer. Gi, tenta compartilhar a guia. Aí aparece as opções de guia que tu tem aberta, tu clica na guia do Google Drive e aparece embaixo compartilhar áudio. Vamos ver, então. Uma guia. Aqui. Tá, vamos ver se agora... Todo o estado do Rio Grande do Agora vai dar. Agora tá tudo certo. Só puxa desde o início para a gente pegar o áudio desde o início. Isso. Sim. Todo o estado do Rio Grande do Sul enfrenta os impactos da estiagem, que se estende desde o final de 2021. Segundo a Defesa Civil Gaúcha, até esta terça-feira, dia 17 de janeiro, mais de 345 municípios já decretaram situação de emergência. O cenário tem sido de perdas, principalmente para a agricultura. Em função da falta de água, é possível ver nas lavouras a deficiência no crescimento e na qualidade das plantações, em especial as de soja e as de milho. No norte do estado, as lavouras de milho das regiões administrativas de Erechim, Passo Fundo, Ijuí, Frederico Westphalen, Soledade e Santa Rosa foram as que mais sofreram com o tempo seco, com perdas médias que podem chegar até 65% da produção estimada. Aqui na cidade de Caiçara, também localizada no norte do estado, a situação segue preocupando os moradores. Lidava com vaca de leite, a gente vendeu, né, a maioria, fiquemos só com 5 vacas, e agora a gente está, então, produzindo queijo. Porque não tem como, já vem de uma estiagem atrás da outra, não tem como, né, continuar nessa atividade leiteira.
Além das perdas no campo, o racionamento de água é uma ameaça à espreita. Com o déficit hídrico que supera 700 milímetros em algumas bacias hidrográficas, os rios não têm vazão suficiente para manter o abastecimento normal. Na zona rural, os açudes estão secos e os poços artesianos vazios, dificultando o consumo de água. Nas redes sociais, o prefeito do município de Caiçara, Daniel Coelho dos Santos, pediu a conscientização da população ao consumir a água. Venho pedir sua ajuda para o uso consciente da água e assim evitarmos racionamentos mais severos, comprometendo abastecimento básico das residências. Estamos com os reservatórios de água no limite e precisamos de sua ajuda. Mesmo neste período de estiagem, mais de 211 municípios gaúchos ainda não tiveram a liberação do valor repassado pela bancada da Câmara dos Deputados e do Senado ainda no ano de 2020. O valor de mais de 29 milhões de reais seria utilizado pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, para a perfuração de poços artesianos, o que não aconteceu. Já o governo do estado do Rio Grande do Sul, embora tenha prometido a antecipação dos valores repassados pelo programa Avançar na Agricultura e no Desenvolvimento Rural, ainda não sabe quando poderá repassar verbas para os produtores que sofrem com a estiagem neste momento. Durante entrevista por telefone, o secretário municipal de Agricultura de Caiçara relata a dificuldade em razão da falta de retorno financeiro. A gente já declarou o estado de calamidade pública. Também eu, a Emater e a Secretaria lá da Agricultura, nós fizemos um decreto para anistia para os 4 bancos dos financiamentos aí, para anistia das dívidas, prolongamento das dívidas. A gente já encaminhou esse papel para a FAMURS, para a ANZOP, então a gente está fazendo o nosso papel. Os recursos ainda, a gente não recebeu nenhum recurso, já tomou todas as medidas necessárias, já foi pedido caminhão, mas a região é muito grande e é o estado inteiro que está sofrendo com isso, né? Sim. Então ainda não recebemos nenhum recurso do estado, da Secretaria da Agricultura, ainda não veio. A falta de chuvas é resultado do segundo ano consecutivo sob a influência do fenômeno Laninha. O regime de chuvas vem reduzindo desde o mês de novembro. A gente vem sofrendo uma influência do clima do Laninha, que é o resfriamento da água do Atlântico, e com isso a gente tem dificuldades de entradas de massa de ar frio e, portanto, precipitações de chuva no estado do Rio Grande do Sul. Então, a influência do Laninha na região sul está sendo muito forte. Nós temos registrado que já é a maior seca dos últimos 17 anos que a gente vem sofrendo no nosso município. Segundo os meteorologistas do Metsul, todo o verão estará sob influência deste fenômeno, que mantém a chuva irregular, mal distribuída e abaixo da média no sul do Brasil. Por isso, é possível que a estiagem possa se agravar entre fevereiro e março, meses em que haverá uma redução ainda maior na frequência e no volume de precipitação no estado. Os últimos dias do mês de janeiro marcam a previsão de chuva para boa parte do território gaúcho, mas em episódios curtos e isolados, o que não é suficiente para diminuir os impactos da estiagem. O Laninha ele pode se estender, talvez, até aos meses de julho, agosto, e a nossa preocupação é Enfim, a internet cortou o finalzinho da áudio. Perdão. Ai, Google... Mas finalizar vai com ele, isso? Finalizava com essa entrevista. Finalizava com o Jackson falando como que eles tinham dúvida, né? E como que eles iam seguir pelos próximos meses. E não sei se eu consigo mostrar o finalzinho para vocês. Eu acho que o Google... Não sei se fiquou. E a nossa preocupação é... Cortou. Não sei o que aconteceu. Tu editou pelo Premiere? Não, eu editei tudo pelo Canva, porque eu tava só com o meu notebook, e aí meu notebook não aguenta nenhum tipo de editor de vídeo. Aí eu fui pelo Canva mesmo, que é de foto, né? Mas ele é super, super legal. Deixa eu ver se eu acho. Nossa, funciona mesmo. Eu duvidava que o Canva funcionasse. Nunca tinha visto algo que eu soubesse que tivesse sido editado pelo Canva. Ficou muito bom. Sim, deixa eu ver se eu encontro o finalzinho dele aqui.
do vídeo. Não, mas não tem problema, Giovana. Só depois quando tu for enviar, se quiser enviar. Depois eu envio. Vou parar de fazer aqui a transmissão. E aí depois eu envio ele completinho. Mas é só assim, ó. São 3 segundos a mais de áudio que cortou. Eu acho que por causa da internet. Demorou, tipo, umas 3 horas para esse vídeo ir pro Google Drive. Então pode ser que tenha dado um tilt. Mas é isso aí, esse é o meu trabalho. Eu falei sobre estiagem, é uma coisa que está assustando bastante a gente aqui, toda a região, né? E o nosso município está passando por uma situação bem difícil, mesmo sendo uma cidade praticamente ribeirinha, né? Já que a gente mora do lado do Rio Uruguai. E aí, mesmo assim, muitos locais, muitas casas, não tem água nem nos poços, não tem água da Corsã. E aí a prefeitura está fazendo um trabalho imenso para levar água para toda essa população. E mesmo assim, os açudes de onde eles estão pegando água também estão ficando secos, sabe? E aí a chuva está vindo muito, muito pequena também, muito pouquinha. E aí a gente tem também o problema do repasse de verbas que está bem fraco. E aí eu quis misturar um pouco de tudo isso, um pouco de toda essa aflição nossa na reportagem. E eu fiquei bem feliz, gostei do resultado. Muito bom, Giovana, parabéns, acho que eu concordo, acho que está excelente. Te dá uma... o Pedro falou bem, eu já vou começar a dizer, né? Tu tens uma locução muito boa, tá pronta para o rádio, inclusive, né? Parece de ouvir aquelas vozes lá da Rádio Gaúcha, assim, né? Nota 1000, Giovana, muito bom mesmo. E o teu texto é bom. Isso também ajuda, né, na parte da locução. Teu texto é excelente, né? A escolha, a produção, dá para ver que está bem produzido. Essa situação, né, que tu falou, infelizmente, o norte do estado está pior do que a situação aqui que a gente na região central. Aqui a gente teve umas chuvas bem volumosas, mas os relatos que eu escuto das pessoas, né, mais dessa região norte, é que choveu bem menos por aí, né? Então, mas tu fizeste a reportagem mais para o final do mês passado, mas agora acho que passando quase 15 dias, infelizmente a situação não mudou muito, né? E eu achei bem legal, né, o enquadramento da tua matéria, que tu trouxeste imagens, né, bastante dados, informações, os dados meteorológicos, uma matéria bastante rica em termos de dados, o case da agricultora, a fala do prefeito, a fala do técnico da Emater, né? Então conseguiu dar uma pluralidade de vozes assim para entender o problema com bastante detalhe. Então, parabéns, né? Eu acho que ficou bem legal. Queria te perguntar também, agora fazer a mesma pergunta que eu fiz antes para o Patrick, como que tu fizeste para captar o áudio e como que tu fizeste para gravar as imagens? As tuas passagens estão com uma qualidade muito boa de imagem. Como que tu fez? Foi tudo com o celular, graças ao iPhonezinho velho que tem aqui, eu fiz tudo com ele. E aí todas as imagens mesmo. Como eu moro no interior, não foi tão difícil, né? E aí fui descendo a tela para baixo de casa e encontrei um monte de coisa para gravar, porque a situação é assim em todos os locais. Aí eu fui com o celular, as primeiras imagens ficaram terríveis, porque eu tremia um pouco assim, ficava, meu Deus, Aline, meu Deus. E aí, por causa daquele vídeo que a gente viu do senhorzinho balançando a câmera, eu pensei, meu Deus, eu não posso fazer isso. Aí eu fui vários dias gravando, e pior que eu peguei um período em que já tinha chovido. Então, as folhas, todas as plantações já estavam um pouco melhores, sabe? Mas tinha os açudes, assim, tipo, sem nada. Aí eu dei a sorte, né? Infelizmente, no meio dessa situação é difícil dizer sorte, mas eu dei a sorte de encontrar bastante coisa. Eu fiquei com mais medo da parte em que eu apareço, né? A hora da gravação, porque o celular tá super longe de mim, daí eu encontrei um tripézinho, eu botei o celular no tripézinho, e aí eu usei aí umas cobaias, meu pai e meu namorado, para ficarem cuidando a câmera, ver se estava ok. E aí, mas daí depois eu dei uma mexidinha no áudio para aumentar ele um pouco, porque ficou, como estava distante, né, o áudio ficou bem baixinho. Aí senti falta de um microfonezinho. Mas foi beleza, assim, sabe? O celular me ajudou muito. E tu decorou todas as passagens, todo o texto também? Foram textos bem longos? Uhum. Ah, não, isso eu decorei. Fazia um tempo já que eu tava trabalhando na reportagem, né? Então, eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que falar. E como é um assunto super quente pra gente aqui, né? A gente está falando muito, na rádio a gente também comenta muito sobre isso. E aí, para a prefeitura tem vários textos a respeito também. Então, foi tranquilo, sabe? Eu sabia o que eu tinha que falar e eu sabia que tudo fazia sentido, sabe? Então, o texto foi mais tranquilo.
Mas demorou, aqueles videozinhos de 30 segundos ali, demoraram 1 hora para gravar cada um, mas deu tudo certo. Foi bem legal. Não é fácil, né, acertar. Então, eu reparei essa questão do áudio, e aí fica uma sugestão para ti, para os próximos, que tu segurou o tablet na mão, né? Tu poderias ter segurado um outro celular para te captar o áudio um pouquinho mais próximo de ti falando. Teria ajudado bastante a questão da captação, como tu falou. O celular ficou bem longe, bem distante da fonte, né? E tu tiveste que levantar um pouquinho o áudio durante a edição. E aí aumentou o ruído também. A gente aumenta... Tudo que a gente aumenta o ruído junto, né? Não tem como separar as duas coisas. A não ser, claro, fazendo um tratamento mais de áudio mais... Que não é o corriqueiro, né? Em telejornalismo, não tem como sugerir isso, né? Então, cuidar um pouquinho essa questão da captação, mas detalhe, ficou muito bom mesmo, muito boa a qualidade, e olha, o teu iPhone está de parabéns, eu achei que era câmera profissional, sinceramente, ficou muito boa. Porque tu fizeste as gravações das passagens em ambiente externo, né? Que a gente tem normalmente uma qualidade melhor em termos de iluminação. Então, isso fica a dica, né? Sempre for captar com celular, procurar captar em ambiente externo, que normalmente a qualidade fica um pouco melhor, né? Muito embora uma das passagens tu tenha captado no pôr do sol, né? Mas ficou bonito, ficou legal aquilo. Não sei se era pôr do sol, nascer do sol, né? Tinha uma luz meio indireta. Era legal. O sol tava ali sem querer, sabe? Porque eu comecei a gravar muito antes. E aí eu tava com o celular ali lotado, cheio de vídeo de plantação, os vídeos meus também, as entrevistas. E aí eu vim aqui na frente da prefeitura para gravar no domingo de tarde. E aí tava passando o tempo e eu não conseguia mais. E eu tinha que gravar aquele dia, porque eu acho que foi no último domingo que eu gravei. E aí eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí no finalzinho eu consegui. Aí depois eu fui olhar o vídeo e tinha aquele sol. Mas daí eu relevei, porque o texto tinha ficado bom, a fala tinha ficado boa. Não, ficou bom, não ficou ruim. Com um efeito especial. Isso. Feito pôr do sol, um filtro pôr do sol. Duas únicas questõezinhas, assim, ressalvas na tua matéria. Tem aliás, são 3, mas pequenas coisas. Tem umas transiçõezinhas aí, né? Tu usaste o Canva, então acho que já está desculpado a coisa. Umas transiçõezinhas que não ficaram tão boas, mas também tem a relação da transmissão. Então, por isso depois eu vou olhar a tua reportagem, né, pelo Drive, que sinto que a conexão não estava tão boa, talvez tenha travado por causa disso, talvez nem esteja no original. A questão do crédito, que tu usaste 2 passagens, né? E se tratando de matérias mais longas, como no caso da tua, dá para usar 2 passagens, tranquilo. Mas quando tu aparecer de novo no vídeo, não precisa colocar o crédito de novo. Uma vez só, na primeira já é suficiente, tá? E tentar deixar um pouquinho menos tempo também o crédito na tela. Isso aí também tem a ver com o Canva, que eu não faço a mínima ideia como que isso se... deve ser bem mais difícil do que no Premiere. E também a questão do secretário da Agricultura do município, acho que foi que tu pegaste. Isso é uma coisa que eu falei para o Felipe, né, quando ele estava fazendo a apuração da matéria dele. Tu não tinhas o vídeo dele, apenas o áudio da entrevista. E em telejornalismo, em casos muito especiais, a gente usa só o áudio da pessoa, tá? É tipo assim, a pessoa tá lá num lugar longínquo, inatingível, que a gente só conseguiu falar com ela por telefone, ou a pessoa mandando áudio, né? Ou no caso daquelas pessoas que não querem ser identificadas, né? Tipo, uma testemunha de um crime, tá? Nos outros casos, não se indica utilizar o áudio dessa forma que foi utilizado. Até porque a tua matéria já tinha sonoras o suficiente e o que a tua fonte acrescentou não foi assim tão relevante que necessitasse, né? Eu no caso, não sei quais foram as circunstâncias, mas não tendo a imagem, daria tranquilo para derrubar essa sonora e colocar as informações que ele passou em off, né? Porque são informações também importantes que têm a ver com aquela questão que tu falou, do repasse de verbas dos municípios.
poderia ter trazido a informação, né, ele sendo da prefeitura, segundo informações da prefeitura, os repasses não estão sendo realizados, papapá. E aí depois tu trouxe, né, aliás, antes tu já tinha trazido a fala oficial do prefeito, então acho que nesse caso, né, não seria necessário. Mas, né, dentro do... Aí fazendo a ressalva que eu fiz antes para o Patrick, né, dentro do contexto, né, que vocês não tiveram essa orientação e tudo tá mais que excelente, tá? Não, acho que era isso, tá? De parabéns, muito bom em termos de conteúdo também, de apuração, de levantamento de informações, né? Eu acho que muito legal e parabéns aí, Giovana. Foi teu primeiro trabalho em telejornalismo? Foi o primeiro. Tá, de parabéns, muito, muito bom. Obrigada, prof. Tu e a Bruna aí debutando aí. Legal. Não sei se algum colega quer fazer um comentário. Giovana mesmo? Não, era isso? Muito bem. Então tá, muito obrigada. Quem mais quer seguir, então, apresentando, comentando? Pode ser eu, professora. Perfeito, Felipe. Eu não sei se a minha matéria ficou boa, de verdade. Eu não gostei do resultado. Eu acho que eu tava com uma expectativa muito alta e justamente por eu já produzir vídeo, só que é uma outra linguagem. Eu descobri isso agora fazendo tele. Deixa eu só... E aí, não sei, eu não gostei. Eu acho que ficou muito aquém ainda do que eu poderia fazer. Eu acho que tem como melhorar mais ainda. Só que eu meio que me perdi justamente nessas questões que a senhora comentou um pouquinho antes, que é na hora de fazer a passagem. Eu fiquei muito perdido nisso, de fazer a passagem falando, eu não consegui fazer a passagem externa. Aí eu tive o problema também da minha entrevista, né, que foi que eu tava sem câmera, aí depois eu consegui, só que eu só consegui fazer ela na segunda-feira, foi ontem, que o rapaz não podia, e aí ele falou, não, eu só posso na segunda agora, e aí eu fiz. Aí a minha passagem não ficou legal, que eu tentei fazer ela um pouquinho antes, para ver como que ia ficar, mas eu acho que não deu muito certo. Eu fiz uma passagem externa, aí eu não gostei, aí eu fiz outra aqui mesmo, tipo, no meu computador, né, com a câmera de frente, tentando fazer a passagem, mas não ficou do jeito que eu queria. Vou compartilhar aqui. Cadê? É em guia, né, e lá em Google Drive? Isso. Tu vai em compartilhar guia e aí tu seleciona, vai aparecer as guias que está aberto, seleciona do Drive. É o Drive. Foi? Foi, né? Tá. Deixa eu só... Posso começar? Por favor. Olhos vidrados na televisão e no conteúdo que está sendo transmitido ao vivo diretamente da casa de outra pessoa. Pedro, Isso só mesmo. muta o teu microfone aí. Acho que é o meu. As cenas que vocês acabaram de ver se tornaram comuns durante a pandemia. Tudo isso graças ao fenômeno do streaming, uma nova modalidade. Olhos vidrados na televisão e no conteúdo que está sendo transmitido ao vivo diretamente da casa de outra pessoa. Isso mesmo. As cenas que vocês acabaram de ver se tornaram comuns durante a pandemia. Tudo isso graças ao fenômeno do streaming, uma nova modalidade de criação de conteúdo ao vivo distribuído por algumas plataformas como YouTube, Twitch e Facebook. E tudo que você precisa é de um computador ou então de um celular. O mundo das lives ganhou relevância no último ano e transformou o streamer, aquele que transmite o conteúdo, em uma das profissões mais desejadas do momento. No entanto, não é de agora que inúmeras pessoas vêm se aventurando e experimentando esse novo cenário possibilitado pela internet.
graças a essa paixão que eu tinha pelo automobilismo, pelos jogos de corrida, surgiu esse projeto, né? A forma que eu encontrei de extravasar esse amor com as outras pessoas e compartilhar isso com os demais era produzindo conteúdo a respeito disso. Então, desde 2018, eu trabalho como streamer, né? E produzi alguns vídeos para o YouTube, mas hoje o meu principal foco é o streaming mesmo na plataforma da Twitch. Para o telespectador ter uma noção, no último mês, o streamer brasileiro Casimiro bateu o recorde mundial de telespectadores simultâneo em uma live, ao reagir ao primeiro episódio produzido pela Netflix sobre o Neymar. Porém, esse não é o reflexo de todo o cenário. Então, eu saí da mídia tradicional, né? Então tem alguns pontos em relação a isso que eu acho que são muito importantes de a gente falar sobre. Primeiro que, assim, não é fácil, né? E eu ainda fui eu ainda adotei de forma tardia, né, o streaming, né? Pô, eu entrei no streaming faz 3 anos, eu estava com 29 para 30 quando eu comecei, né? Então, foi um negócio meio complicado, porque quem adotou isso de forma mais no início, né? Que começou lá em 2013, 2014, a produzir conteúdo e tudo mais, pô, teve uma possibilidade de crescimento muito maior do que eu tive. Mesmo assim, eu tive um crescimento muito grande. Mas, para mim, o maior choque, na realidade, foi sair da mídia tradicional, então trabalhar para grandes portais, escrever para grandes portais, e sair disso e passar a produzir conteúdo com o meu nome, com a minha marca, né, pelo qual eu seria inteiramente responsável. Eu não ia mais responder por um site, responder por uma marca, responder por um portal, qualquer coisa parecida, não. Estava respondendo pelo meu trabalho, né, e todos os ônus e bônus que vêm acompanhados disso. Então, eu tenho mais liberdade, mas eu também sofro as consequências disso diretamente, todas as coisas que vêm acompanhadas desse trabalho. Por isso, é necessário ter muito cuidado antes de jogar de qualquer maneira nesse universo, que tem tudo para ser a nova evolução da televisão, tendo em vista a maneira orgânica como o conteúdo é produzido e consumido pelos internautas, uma vez que, diferente da televisão, o mundo das lives consiste em criação de comunidades. E é isso. Eu queria colocar mais coisas, só que a minha entrevista ela ficou muito longa em algumas situações, e aí eu fiquei com medo de colocar muito e ficar muito cheio, lotado. Ok, era isso, Felipe? Sim. Perfeito. Muito obrigada, então, parabéns pela matéria. Como tu falou, eu acho que tu pegaste um tema bem atual, né? Bem interessante. Eu estava bem curiosa também para assistir tua matéria e ter essas informações, né? Desse mundo do streaming. Acho que é bem legal, bem pertinente. Até tu falou, né? Da questão do Casimiro, tu falou na passagem também, né? Foi bem mais ou menos quando tu estava produzindo a matéria. O Felipe também teve problemas, assim como a Bruna, em relação a entrevistados, né? Entrevistados que inicialmente ele pretendia abordar, acabou não conseguindo. E isso também, obviamente, né, prejudicou um pouco a tua produção, visto que a gente pensa inicialmente numa direção e depois o caminho vai para outro, né? Acabou tendo que mudar, mas assistindo a tua matéria não dá para perceber, né, que houve esse redirecionamento, né? Acho que está bem legal a forma como tu abordou o assunto. Tu falaste também questões aqui sobre a linguagem telejornalística, né? Até pegando a tua experiência anterior em vídeo, que isso realmente nos leva a falar com outra língua, né? E dentro da linguagem do telejornalismo, um dos elementos importantes é o off, né? E eu entendo que tu, né, acabou ficando sem ter como cobrir com imagens. Eu lembro que tu questionou várias vezes, né, o que eu vou colocar como imagens, ou que acabou definindo apenas por colocar um pequeno off no início e usar, né, como recurso, então, várias passagens e as entrevistas. Eu acho que isso é válido, mas terias como, né, tu ter colocado imagens, né, utilizado algumas das informações que tu trouxe em passagem na forma de off, porque as pessoas
vamos pensar, né? A gente, claro, aqui eu também não defini para vocês um público-alvo, né? Para as matérias de vocês, mas vamos pensar que o público-alvo tradicional do telejornal é um público em geral, né? É aquilo que, em determinado momento, eu acho que eu trouxe para vocês, a definição do manual, né? Do Jornal Nacional, de que se deve falar para qualquer pessoa, para que tanto a faxineira quanto o cirurgião entendam, né, uma matéria. Então, assim, pensando no público em geral, muitas vezes as pessoas nem sabem o que é isso, né? O que é o tweet, o que é um streamer, o que são isso, né? O que são essas coisas. Então, trazer um pouco dessas imagens que poderia facilmente ter sido capturadas em capturas de tela, ou mesmo simulando pessoas mexendo no computador, né? Até eu acho que o Felipe falou, né, de pegar imagens do irmão dele, coisas assim, né? Trazer, meio que simular, né, uma instância de uma pessoa assistindo ou jogando, enfim, né? Então, seria bem tranquilo, né, usar esse tipo de recurso para poder colocar um off. Questão de transições também, né? Acho que eu tinha mencionado isso para alguém que estava produzindo, e aqui de novo aquela ressalva, eu não pude acompanhar, né, o processo de produção de vocês. Normalmente, em telejornalismo, a gente não usa a transição suave, né, dentro da matéria. Se prefere sempre o corte seco, e o sentido disso ser um elemento da linguagem telejornalística é para dar uma impressão de maior agilidade, né? A gente prioriza a utilização de transições quando se trata de matérias para trazer questões culturais, né? Um show, uma apresentação musical, teatral, etc. Mas no jornalismo do dia a dia, a gente prefere o corte seco. E um dado bem interessante, Felipe, da tua reportagem, que tu colocaste, tu usaste a transição corte seco na tua passagem, de um frame para o outro, de um take para o outro. E isso me colocou, assim, a tua linguagem, a linguagem utilizada na tua reportagem, ela lembra um pouco a linguagem youtuber, por causa desse corte, né, que é uma característica da linguagem youtuber, esse corte da pessoa para ela mesma, né? Então, foi bem interessante que tu usou essa questão do corte seco ao editar a passagem e utilizou transições, né, ao apresentar o entrevistado. Mas aí eu faço aquela ressalva, de novo, né, aqui correndo o risco de ser excessivamente repetitiva, mas de frisar para vocês, né, é uma primeira experiência, não foi possível acompanhar, né, e tu falaste aqui que não gostou do resultado, não tem problema nenhum em não ter gostado, só gostaria que tu tivesse gostado da experiência, isso que é o objetivo principal, né, para não desistir e seguir em frente e seguir fazendo, né, a primeira experiência foi totalmente válido, mas seguir em frente aí em novas produções, tá? Então, parabéns e obrigado aqui por expor a tua reportagem. Obrigado, professora. Eu até comentei com o Michael, porque a gente faz rádio, né? E dessa vez eu tive que participar. Eu falei para ele que eu não gostei também. Eu acho que eu sou mais a pessoa da produção. Eu gosto de ficar lá atrás ali, vendo todas as coisas, organizando. Mas a parte de aparecer eu tenho muita dificuldade ainda. Até no rádio também eu tenho dificuldade. E aí, Mas não foi o que transpareceu. Eu achei que ficou super bem no vídeo, não. Mas depois de não pareceu 300 isso. ensaios ainda foi. Mas a primeira vez, nossa. Mas obrigado. Valeu, muito obrigada. Não sei se algum colega quer fazer um comentário. É isso, então? Beleza. Então, temos agora o Pedro Acadiani por apresentar ainda. Quem gostaria? Pode sim, Pedro. Eu vou rapidinho servir um copo d'água aqui enquanto o Pedro vai abrindo aqui a reportagem dele. Só um momentinho.
Vou pegar os óculos também, que eu já tô ficando quase vesga aqui de ficar olhando o celular pequenininho. Tô sem o carregador no computador, é que fiquei na mão. Mas depois eu olho, quando vocês enviarem as reportagens, olha, assisto de novo para poder ver os detalhes. Será que tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo a tela preta. É do VLC. Tá. Agora sim. Uhum. Tá sem áudio só. Deixa eu ver. Tem uma opção que é porque pra mim tá aparecendo. Não. Será que eu tento colocar ela no Drive também? Porque pra mim não aparece nada de áudio. Bruna, ajuda aí de novo. A nossa orientadora do Drive. Tá no Drive, Pedro? Não, pera, eu vou upar mais fácil. É porque tu deixa a aba do Drive aberta do ladinho e bota em compartilhar guia. Pera que eu vou upar. A tua matéria não tá no Drive, isso? Não, apesar que eu acho que se for pra upar, vai demorar muito. Ah, tá. Tem 160 megas. Tá, mas acho que tem como tu projetar a janela no computador? Não tem? Tem, eu só não sei se tava saindo o áudio, deixa eu ver. Ah, eu lembro. Ah, tá, eu lembrei como faz. Acho que é no. Tá, acho que eu sei. Isso, acho que compartilhando tua tela fica mais fácil. Deixa eu ver se tem. Não, não. Foi? Não tá, por enquanto, não tá aparecendo, não. Não tá saindo o áudio? Nem o vídeo, tá aparecendo só a tela do Meet aí. Oh, meu Deus, que ódio. Quem sabe a Cadiane, se tiver por aí, pode apresentar. Aí, enquanto tu tenta levar pro Drive, Pedro, será que dá tempo? Vai demorar muito? Quanto tá dizendo aí que... Tem 160, mas eu vou deixar aqui. Qualquer coisa. Isso. Vai Cade, tá com a tua matéria na mão aí? Vai tentando ajustar, Pedro, porque a CAD não tem matéria. A Aline e eu sofri de bloqueios e eu desisti, tá? Então, eu pensei assim, ó, de todas as coisas, vou fazer exame, deu. A minha cabeça não aguenta aprender mais nada nesse momento, tá? Eu realmente cheguei ao meu limite do cansaço e eu até fiz umas gravações e tal, mas eu acabei não fazendo a matéria e eu não ia conseguir editar. Eu sofro de bloqueios com edição já faz bastante tempo. Eu sei que era assistir vídeos e eu ia conseguir seguir os passos, mas nesse momento eu não estou conseguindo. Não está indo mais. E tipo, de todas, essa e digital, que eu tenho que fazer um infográfico. Mas a Laura disse que ela vai aceitar uma explicação desenhada de tipo, eu imagino isso aqui, e tá feito. Então, tô nessa, assim. Tá bem, tranquilo. Não tá sendo fácil para ninguém, Cade. Não tá fácil. Não, eu acho que eu realmente fiquei com bastante disciplina. Achei que ia ser mais tranquilo esse semestre e a parada não foi pior. Eu preferia não ter parado ali em dezembro, sabe? Porque a gente tava num ritmo e daí quebrou, a gente esqueceu de fazer as coisas, largou de mão porque o prazo era grande. E daí quando o prazo ficou pequeno, já não foi mais tão possível. Daí ainda assim, sofri o hate do Meet, que a gente fez um trabalho de rádio, gravou e o Meet não gravou.
Daí, assim, tipo, aquilo foi me dando um desânimo e foi piorando para todos os lados, sabe? O Meet agora, né, no final nos últimos tempos, ele parou de gravar, né, para o nosso e-mail a card, atrapalhou isso, a questão das gravações, realmente. Ele só parava dia 1º de fevereiro. Nossa gravação foi anterior a isso, mas deu errado. Então, assim, esse a gente resolveu em partes. Ainda tá faltando algumas coisas lá para entregar para o Maicon também, mas tá indo. Só que, tipo, eu não tava com condições de fazer edição agora mesmo. Eu não ia conseguir fazer isso. Pedro, tá conseguindo aí? Deixa eu ver. O povo. Maravilha. Vou colocar. A Universidade Federal de Santa Maria está há quase 2 anos sem atividades presenciais. Tá, beleza. Agora tá áudio, imagem, tudo certo. Será que eu botar? A Universidade Federal. Se você sumir, você me avisa. A Universidade Federal de Santa Maria está há quase 2 anos sem atividades presenciais para todos os estudantes, mas o campus continua ativo com a inauguração de novos espaços. Com a possibilidade de retorno presencial no próximo semestre, os quase 20 mil estudantes da instituição finalmente vão poder conhecer essas novidades. O Centro de Educação Física e Desportos é um dos centros que está passando por reformas. A principal é a reconstrução do campo, com a adição de uma pista de corrida nos padrões da Federação Internacional de Atletismo, que vai permitir à UFSM sediar competições internacionais no futuro. Foram investidos cerca de 8 milhões de reais na obra. Outra novidade é a expansão das calçadas com pisos táteis que permitem maior acessibilidade dentro do campus. Os novos trechos incluem a Casa do Estudante, o restaurante universitário e a ligação entre a reitoria, o Centro de Ciências Sociais e Humanas e o Centro de Convenções. Existem planos para continuar com a estrutura até os prédios básicos, o Centro de Ciências Naturais e Exatas e o Centro de Educação. Essas obras representam uma melhoria para toda a comunidade que desfruta do campus. Também já está funcionando a nova Casa da Comunicação, onde ficam sediados a Rádio Universidade, a TV Campus e a Revista Arco. O prédio está localizado ao lado do Centro de Convenções. Por fim, uma reforma muito aguardada por toda a comunidade acadêmica é a do restaurante universitário, que foi modernizado e ampliado. A nova estrutura tem capacidade de servir 12 mil refeições diárias entre café, almoço e jantar e promete atender ainda mais usuários, com a ampliação do espaço. Nesse meio tempo em que as práticas presenciais estavam reduzidas, as atividades acadêmicas seguiram sendo feitas de forma remota, através do RED, o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais. Após 4 semestres, a modalidade continua sendo um desafio. Bom, o RED foi um processo difícil. Sabemos que foi um processo necessário, era preciso cada um estar em sua casa naquele momento. Mas foi um processo difícil, tanto para discentes quanto para docentes. A gente passou a depender de uma boa internet, de equipamentos bons, que muitas vezes a gente não tinha acesso. E todo o processo de aprendizagem também foi modificado. A gente deixou de ter esse contato face a face, de conversar frente a frente com as pessoas e passamos a encarar apenas telas. Então, foram uma série de fatores que tornaram o processo de aprendizagem mais cansativo. O retorno presencial completo da UFSM ainda não tem data marcada, mas depende do aumento da cobertura vacinal e do controle da pandemia. É isso. Só isso, Pedro? Não vai fazer nenhum comentário? Eu gostei muito dessa reportagem, estou muito orgulhoso. Acho que eu até puxei muito o saco da Aline durante as aulas, porque eu gostei muito de tele. Esse semestre para mim foi assim horroroso. Eu tô saindo dele literalmente medicado e
tele foi a cadeira que eu mais gostei, que eu mais aproveitei, que eu consegui me inspirar muito e encontrar a área de jornalismo que eu quero, de repente, investir, não só na questão de telejornalismo mesmo, de jornalismo para TV, mas também para edição, que eu editei e eu achei muito legal. Eu achei que era muito mais difícil do que era. E foi muito bom poder ir lá no estúdio, poder fazer umas aulas diferentes, escrever roteiro. Eu achei que foi assim, muito legal, estou muito satisfeito e também muito animado para fazer TL2, porque eu vi que tem muitas coisas que dá para melhorar minha dicção assim de centavos, contados ainda, centavos, 5 centavos só. E daí eu quero muito desenvolver isso, porque eu achei que poderia ser uma cadeira que seria muito afetada pelo rede, que ia ser difícil, que de repente não ia dar certo, mas no final acabou que deu muito certo. Eu estou muito feliz por ter podido experimentar isso, não ter deixado para fazer depois. Espero que você não devolva mesmo a cadeira pro professor, fique você. Tomara, vamos fazer fé aí, Pedro. Eu já anunciei para ele que o roubo. Ele aparentemente concordou, então acho que vamos ficar. E se tudo der certo, se vê de novo semestre que vem, né? Até já tinha falado para a Bruna e para o Pedro. Acho que vai ser. A gente não tem ainda oferta, não tem nem data, né, do retorno do próximo semestre, nem como vai ser, né? Se vai ser híbrido, se vai ser presencial. Há indicativos fortes de que o rede, né, não continua, não tem mais amparo legal até para o rede, em questão de não ter mais essa, né, possibilidade de ensino remoto. Mas, né, a gente não tem nada definido. Mas já coloquei para o Cássio que quero da tele, e a expectativa é que seja tele 2 semestre que vem, né? Então a gente continua. Aí estou anotando as sugestões que estão colocando no chat. Aí a Cádio falou de trabalhos em grupo. Sim, a perspectiva de tele 2 é trabalhos em grupo, né? E aí, em vez de fazer uma matéria, vocês vão ter que fazer várias matérias e vão ter que colocar o telejornal no ar. Então, a experiência do Patrick aqui de fazer o telejornal do Patrick, vocês vão fazer o telejornal do grupo. E foi bem legal. Nós fizemos ontem essa atividade presencial em TL2, claro, com os cuidados, com o distanciamento, a gente não usou estúdio, usou uma área externa, né, ali próximo à Facos Agência. A gente já tinha feito um ensaio na semana passada e foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Estúdio 21, os telejornais, né, de cada grupo. Foi uma experiência super legal, dá aquela adrenalina do ao vivo, tem a questão de fazer, né, a decolagem, a chamada decolagem do telejornal em grupo, e realmente é bem interessante, porque bem como falou a Cádio, né? Acho que telejornalismo tem essa característica de ser um trabalho em equipe, de ser um trabalho em grupo, e vocês tiveram que trabalhar esse semestre sozinhos, tanto pela condição da pandemia, como também pela necessidade, né, de vocês terem essa experiência, essa primeira experiência de fazerem tudo sozinhos, para sentir realmente, né, como é todo o processo. O semestre que vem vocês podem tranquilamente trabalhar um pouquinho mais, assim, nessa questão de, uns gravam, outros editam, aqueles que gostam mais de aparecer na câmera podem fazer as passagens, né? Outros que gostam mais da edição, se dedicam à edição. Foi mais ou menos assim que os grupos em TL2 se organizaram nesse semestre. Outros preferiram que todos do grupo fizessem tudo, editassem, gravassem, né? O que também é legal. Então, aquilo que eu falei para vocês no início do semestre, a ideia é que vocês tenham uma experiência. E muitas vezes as experiências surpreendem, né? Como surpreendeu o Pedro. Eu não vou falar muito da matéria do Pedro, porque, assim como a Bruna, eu consegui acompanhar bastante a produção, né? Acho que o Pedro até mais intensamente do que a Bruna, a gente fez bem um intensivo. Acho que acompanhei mais vocês do que tradicionalmente consigo acompanhar em aulas presenciais, porque afinal foram vocês os dois únicos na presencial, na atividade presencial dessa disciplina, né? Então foi feito assim quase como uma aula particular. E então acho que tudo que poderia ter sido falado no processo eu já falei. Tem que fazer também um elogio aqui para o Pedro, né? Porque ele praticamente fritou no dia que ele foi gravar a matéria. A Jade também estava gravando aquele mesmo dia, acho que foi um dos dias mais quentes desse nosso verão infernal que a gente teve dias atrás. E aquelas passagens, não é que acabou saindo, mas aquele
iria gravar antes e acabou dando problema no áudio, para piorar também, né? Tava praticamente 50 graus no sol e o Pedro lá firme e forte com sua camisa, né? Por cima da camiseta, com camisa por cima da camiseta ainda bem fashion, né? Então, tem que dar, né, o parabéns, porque telejornalismo não é glamour, né? Vocês viram bem na prática. A gente olha tudo bonitinho na TV, pensa, né, que o pessoal só passa lá no ar-condicionado do estúdio, mas não, a prática de tele é rua, é sol, é calor, é suor, né? E vocês tiveram, bem como eu estava falando antes da gente ter autorização, né, para as práticas, e mesmo quem fez a prática, né, sentiu, todos nós sentimos como se nós estivéssemos em Cuiabá, Felipe, não foi só tu. Que os últimos dias foram muito quentes e a gente estava já antevendo que a nossa prática da disciplina ia ser no calor infernal de janeiro e fevereiro. Então, todos nós somos vitoriosos e vencedores só por termos sobrevivido à Covid e ao calor, né? Todos estão de parabéns, além de tudo que eu já falei até agora. Deixa eu ver, eu queria falar um monte de coisas, mas acabo começando a falar, falo demais. E queria ver com vocês, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre as apresentações, né? Era isso? Acho que sim. Tá bem, acho que um super valeu, né, para todos vocês. Agradeço muito terem acompanhado desde o início as aulas remotas, vocês que sobreviveram até o final da disciplina, né? A gente começou com um grupo um pouco maior, mas no final se reduziu um pouco, que eu acredito que é esperado, né, dentro desse contexto que a gente está vivendo. Agradeço a vocês, né, pela confiança, pela presença, pela dedicação aos trabalhos. Espero reencontrá-los, né, no próximo semestre em TL2. Foi uma experiência super válida. Aguardo, então, que vocês me encaminhem lá pelo Moodle as reportagens, mesmo quem apresentou, né, que me mandem lá a matéria para ficar registrado a entrega, né, mesmo que esteja registrado aqui na aula gravada. E também aguardo os relatórios, né, através do link dos formulários. Então, não esqueçam, está lá no nosso grupo de WhatsApp, está lá no Moodle. Quem eventualmente não tem ainda respondido, vai lá, 10, 15 minutinhos vocês resolvem, né, e vocês vão ter, então, essa atividade, né, computada como uma atividade prática da disciplina. E aí, até segunda-feira, espero deixar, né, para vocês as notas, tanto do primeiro quanto do segundo bimestre. E na quarta, né, os que eventualmente estiverem em exames, aí a CAD já anunciou, vou passar para vocês o exame, então, no nosso horário tradicional da disciplina, 1h30, já aviso o CAD que o exame vai ser prático, tá? Então, não escapou da reportagem ainda, ela vai correr atrás de ti. Se eu não tiver que editar, tá tudo bem. Porque, assim, ó, no programa de rádio, a história é a seguinte: ninguém quer apresentar. Eu apresento, mas vocês pesquisam o trabalho, porque eu não quero mais pesquisar. Muito bem. Gente, tá hoje bem. Tá assim, ó, tá insuportável o barulho aqui em casa. Daí esse fone, ele é bem ele é ótimo, porque ele abafa todo o barulho. Mas eu sinto a minha própria voz abafada, tá muito estranho falar com ele, muito. Tá bem, beleza então, pessoal. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, alguma dúvida. Era isso, então? Super agradeço mais uma vez a vocês. Boas férias. Nos reencontramos, espero nos reencontrarmos mais adiante, né? E se não, desejo a vocês aí um ótimo prosseguimento no curso e que venham tempos melhores, né? Acho que esse ano a gente vai seguir em frente, né? Vamos, se Deus quiser, né, superar esse momento de pandemia, voltar à normalidade e tudo vai dar certo, tá? Desejo muita sorte e sucesso e, mais uma vez, parabéns a vocês por tudo. Muito obrigada. Obrigado você, professora. Obrigado por tudo. Foi muito bom também, complementando o que o Pedro tinha falado, por esse semestre foi muito bom. Essa matéria de tele, rádio 3, apesar de todas essas experiências,
foi bem legal, tipo, ter um pouco de prática. Acho que a gente estava precisando disso. Principalmente a gente que entrou na época da pandemia, assim. Com certeza, Felipe, isso que eu espero para vocês de todo o coração, que vocês tenham práticas agora e sejam práticas significativas, né? Que isso realmente faz toda a diferença. Acho que o jornalismo sem prática não é impossível, né? Não existe. Que vocês vão sentir daqui para frente, né? A parte boa, né? Pelo menos eu, quando fui aluna, era o que eu mais gostava, mais me senti identificada. E espero, né, que vocês daqui para frente tenham cada vez mais e mais experiências significativas assim. Fico muito feliz de ter feito parte disso e agradeço muito a vocês. Obrigadão. Tchau, professora. Tchau, pessoal. Valeu. Até mais.